Então, rapaziada, até que fim deu certo aqui com um dos caras que foi crucial no meu começo. Estamos aqui com ele, Diegão. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Eu sei que os protagonistas são vocês, mas queria, nesse começo, reservar aqui um tempinho para explicar para a galera a importância que você tem na minha profissão. Que quando surgiu a oportunidade de você trabalhar com mais um preparador de goleiro, quando você ainda era aqui da Foot Center, você tocou no meu nome lá com Oliveira, e isso fez eu despertar um interesse muito grande pela preparação de goleiros. Então eu te agradeço pela influência que você teve no meu começo e por estar aqui e trazer um leque de goleiros aí pra gente, pra estar acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado, Diegão. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho e falando sobre a preparação de goleiros, né? Levando uma marca gigante aqui no nosso estado do Ceará, que é o clube, o Ceará Esporte Clube, ao qual defendo com muito empenho diariamente, e estou aqui para contribuir com os demais profissionais, com os goleiros que estão assistindo, e tentar trazer um debate realmente importante, entender que é um debate, são várias ideias, a ideia de outros profissionais são as minhas ideias, e a gente vai tentar fazer com que isso seja engrandecedor. Rapaziada, só para apresentar aqui o Diegão, para quem duvido muito que não conheça, mas quem não conhece, Diegão trabalhou aqui na Foot Center, né, Diegão? Quantos anos aqui, Diego? Trabalhei aqui durante 6 anos, né? Eu 6 comecei lá na escolinha de futebol do Diniz, que hoje é a Cruzeiro, né? Cruzeiro Fortaleza, comecei com o Diniz. Aí Depois o Telmo me deu uma oportunidade para vir trabalhar no Foot Center. Permaneci por 6 anos aqui. Teve o Juazeiro também, né, Diego? Tive também. Deixa de ser uma parceria aqui. Sim, no campo de vice-campeão 11. cearense, vice-categoria sub-13 com o Rangel, que hoje trabalha comigo lá no Ceará. E é isso. Tenho alguns cursos, né? Você fez o da treinador de goleiro da CBF, fez a licença C também, né? Licença C de treinador também, para entender um pouco mais do jogo, ter uma visão diferente do trabalho dos profissionais lá na frente da comissão técnica. Especialista em treinamento esportivo. Especialista também em treinamento esportivo, é algo que somou muito ao meu conhecimento de biomecânica e fisiológico da posição, né, dos aspectos da posição de goleiro. E no Ceará você está com as categorias 14 e 15. 14 e 15, né? Eu, dentro desses 2 anos, contribuí, né, em várias categorias, tive várias oportunidades, inclusive de estar no jogo do acesso do futebol feminino esse ano, né? Lá ajudando o meu companheiro de trabalho, o Fábio, ao qual tenho uma admiração muito grande, porque foi meu treinador quando eu jogava Que massa. E pude ajudar ele a trabalhar no futebol feminino esse ano lá no Ceará. Subiu e foi campeão. Foi campeão e além disso estive em jogos já sub-17, sub-20, dei treinos no profissional também durante esse ano. O Richard, né, Diego? Fiz o Richard tá voltando de lesão. E eu fui lá com a expectativa de não lesioná-lo de novo. Consegui, né? Mas só tenho a agradecer todas as oportunidades, né? São 2 anos no clube, são 8 títulos e graças a Deus Campeonato Cearense, serão das categorias e mais do que isso, né? A gente vem com muito trabalho, muita dedicação, melhorar os goleiros, né? Conseguir com que eles tenham uma sequência de futuro, uma sequência no projeto. Show. Vamos nós aqui para o primeiro tema. Queria que você falasse um pouquinho da nossa importância como preparador de goleiro em si e a importância do goleiro ter um tratamento diferenciado com a gente, né? De ter uma pessoa ali diretamente engajada para ele. O treinador de goleiro ele é o responsável, né, pelo ensino de alguns fatores importantes dentro do jogo ao goleiro, né? Especificamente ao goleiro. Tecnicamente, a parte física, a parte tática, a parte emocional, cognitiva, a parte de estratégia de jogo também. O goleiro ele pode ser muito importante nos momentos do jogo onde é preciso acelerar, onde é preciso diminuir o ritmo. E isso a gente vai trabalhando no dia a dia para fazê-los crescerem com personalidade. É importante que eles sejam decisivos, que eles tenham
dentro da sua técnica, a forma mais eficiente de resolver os problemas do jogo, e é isso que eu acredito. A gente vai conversando e eu vou falando mais a respeito. Show. E segundo tema aqui, também encaro muito como um conhecimento do seu trabalho, né, Diegão? Então, a gente quer saber como é que é feito o teu planejamento, visando algum objetivo, e como é que tu faz para corrigir um determinado erro do teu goleiro num final de semana de jogo ou num determinado jogo. Como é que é o teu pós-treino com o teu goleiro lá no Ceará? Assim, o planejamento, ele tem que vir com a progressão pedagógica. Acredito muito que o trabalho ele tem que ser sequenciado em evolução, a evolução gradativa de dificuldade, de distâncias ou demais situações. No dia a dia, seguindo a cartilha do professor, nós somos auxiliares e a gente está ali para poder munir o professor do melhor treino possível. Então, a gente pega algo do que ele já tem em mente lá em fazer e a gente vai desenvolver anteriormente o preparatório, vai desenvolver as ações do goleiro para que no trabalho final seja casado, não seja aquele trabalho que não tem nexo do início com o final. É muito importante que a gente entenda isso não só diariamente, mas também ao longo de um semestre, ao longo de uma competição. Então, o meu trabalho é baseado em cima disso, em cima de uma progressão pedagógica, ao qual eu considero utilizando todos os métodos disponíveis. A gente pode fazer um aquecimento tanto com analítico como global, a gente pode levar em consideração um treino mais principal como integrado e deixar o situacional casar com o situacional da equipe, porque a gente consegue fazer mais repetições, a gente consegue corrigir melhor e dar mais intenção, seguindo dessa forma, é o que eu acredito. Show. E em relação ao erro, né, não cometer, eu acredito que a gente não pode rasgar o planejamento por conta do erro do goleiro. A gente tem que ter confiança, a gente tem que acreditar no nosso trabalho e no processo. O processo ele vem para poder nos dar respaldo do que o goleiro vai enfrentar durante sua caminhada. Os erros eles vão acontecer, infelizmente, e faz parte do processo. O que a gente tem que entender é que o processo ele precisa sempre ficar bem planejado, organizado, para que, dependendo do erro, em determinado momento competitivo, a gente possa corrigir após, ou então corrigir posteriormente, depois de cada dia, de cada repetição. A gente não pode fazer, não acredito em correções superficiais. São aquelas que o goleiro errou a entrada ali, aí vamos pegar ali, vamos repetir, parada ali, 50 entradas. Acho que isso não cabe mais ao nosso trabalho de hoje. Se o goleiro errou a entrada, estaciona lá o movimento da entrada, vê qual foi a fase do movimento que ele errou, faz um trabalho analítico em cima daquela parte do movimento, depois entra dentro de um trabalho mais integrado, onde ele consiga fazer o movimento junto com as outras ações, faz lá dentro de um trabalho situacional. Isso tem que ser a longo prazo, você não pode chegar num dia para o outro e achar, o goleiro errou isso, eu vou corrigir, e vai servir para o resto da vida dele, talvez não sirva. Então, eu acredito muito que a gente precisa qualificar esse processo e utilizar também as questões de tecnologia que nós temos hoje, mandar um vídeo via WhatsApp para o goleiro, olha isso daqui, o que você poderia ter feito de melhor. Não precisa você estar dentro do campo perdendo o tempo do seu treino para explicar para o que ele poderia ter feito de melhor, talvez expor ele a uma situação de um erro chato de novo dentro do treino. Então a gente tem todas essas maneiras, esses modos de tratar. Claro que de acordo com cada situação e o dia a dia, talvez o seu trabalho não consiga permitir que você faça dessa maneira. Não quer dizer que essa maneira só é a correta, você pode fazer de várias maneiras e serem corretas também. E passando aqui para o segundo tema, Diegão, até que você aqui na Foot Center passou muito por isso, né? Do goleiro começar no Foot 7, depois saber o momento ideal para ele ser integrado ao campo de 11. Então esse terceiro tema é mais perguntando sobre isso.
Qual os processos do goleiro que você acredita que deve ser feito? Se ele se acha viável ele ter uma vivência lá no futsal, se acha viável ele combinar o futsal com o fut7, depois, numa determinada idade, combinar o fut7 com o futebol de 11 e depois só no 11. Eu sei que isso é muito individual, né? Se o goleiro tem um objetivo de seguir no futsal, ele vai seguir no futsal. Se ele tem um objetivo de ir para o campo, mais para ti. O que tu acredita ser o ideal desse processo de goleiro? Eu acredito assim que o futsal ele é uma excelente ferramenta para a apresentação do esporte para o goleiro. Ele tem uma trave de um tamanho mais agradável, um tamanho menor, onde ele se sente mais forte para fazer as suas defesas e o jogo requer mais ações do goleiro, porque o campo é menor. Então assim, até os 9 anos o futsal ele vem com boas ações, com boas experiências, boas vivências para o goleiro. A partir dos 9, você leva em consideração a estatura, se o goleiro já tem uma estatura ideal, interessante para pegar uma trave de um fut7. Né? Eu acredito assim que não quer dizer que um goleiro com 7 anos no fut7 ele vai se sentir desprivilegiado por conta do tamanho da trave. Mas isso é um pouco mental de você saber que com a trave maior ele vai tomar mais gols, ele pode desistir do processo, ele pode perder o interesse. Então assim, dependendo da estatura do goleiro, eu acredito que o fut7 e o futsal é muito importante até os 11 anos. Dependendo da estatura do goleiro, se com 11 anos ele já tiver condições, ele já pode ir para o campo de 11, mesmo porque 80% dos treinamentos é em trabalho reduzido. Ele vai pegar muito na bola, ele vai ter muita ação. E eu acredito que após os 11 ou 12 anos, ele, como está tudo muito precoce, ele precisa já começar a entender aonde ele vai se especializar e levar aquilo com mais dedicação. E é o que eu sempre tinha comentado contigo, a gente sempre conversa. Isso vai da maturação do goleiro, né, Diego? Sempre vai ter um ponto fora da curva, como a gente conhece já goleiro que tem esse ponto fora da curva, que com 10 anos ele já vai estar lá, assim, numa categoria acima, né? Com 13 ele vai estar com uma categoria num 15 lá acima. Vai ter esses pontos fora da curva e é sempre importante a gente saber tratar pela individualidade biológica, né? Claro. A gente não pode esquecer que dentro de um processo, eu pego goleiros maturados, às vezes já com estatura ideal, mas que a gente sabe que na vez não tenha tanto crescimento, e eu pego goleiros que dentro de uma maturação tardia vão desenvolver no momento final da sua experiência ali de base, com 16, 17 anos. Times grandes talvez não tenham essa oportunidade de esperar essas promessas de evoluírem, mas a gente como profissional a gente tem que sempre acreditar naquele goleiro que demonstra algo diferente, que ele pode com 17 anos, 18, igual o Alisson, que é da seleção brasileira, que veio jogar quando estava no final da fase de base. Ele até o final da base ele não jogava, era baixinho, o pessoal acreditava porque o irmão era alto. E assim, são algumas coisas que a gente tem que estar sempre olhando, né? Esquecer um pouco de, ele é grande, hoje com 13 anos vai me resolver. Se ele não resolver no futuro, não vai servir para o seu trabalho de clube, de projeção, né? E vamos lá aqui pro quarto tema, que são os goleiros inseridos em situações de ataque. A gente sempre comenta aqui com os preparadores de goleiros que antigamente até treinador e torcedor achava que era totalmente inviável o goleiro jogar com o pé, né? Aí vem Rogério Ceni fazendo gol de falta, pênalti, trabalhando muito bem com a bola. Vem Neuer também ali na Copa do Mundo 2014. Enfim, Diego, o que tu acredita, o que tu faz com teus goleiros no treino? Eu sei que é muito associado com as ideias do técnico também, né? Não pode ser nada desalinhado, tipo um técnico que trabalha muito com o goleiro com o pé, automaticamente tua demanda vai ser um pouquinho maior. Eu posso até estar falando besteira, mas fala um pouquinho aí das tuas ideias e do teu trabalho lá no Ceará, que é clube grande, e geralmente pega adversários que tendem a ficar um pouco mais atrás da linha da bola. A gente precisa um pouquinho mais do goleiro, o adversário que pressiona.
precisa rodar menos goleiro, mudança de setor, enfim, falei demais já. Não, mas é isso mesmo. Eu conto com excelentes profissionais, técnicos que fazem o trabalho junto do treinador de goleiro. Não é aquele trabalho à parte, não. A gente tenta ao máximo complementar as ideias. Tanto que eu digo muito, eu posso ensinar ele a fazer movimentos técnicos de um passe melhor, de um domínio mais ajustado, de bater na bola com mais firmeza, fazer reposições melhores. Mas dentro do jogo é extremamente importante que durante os treinamentos se completem o trabalho do treinador com o trabalho da equipe. E isso o professor Davi, o professor Thiago, eles incluem o goleiro sempre como líbero nos treinamentos, como recomeço, para que os goleiros realmente tenham pressões de atacante. Você não pode só treinar o goleiro com pressão de goleiro, você tem que treinar ele com a pressão mais próximo do jogo possível. Então é importante a gente estar sempre fazendo esse tipo de trabalho para que eles venham a desenvolver com coragem de dar um passe mais longo quando é preciso, com coragem quando tem que acelerar a bola mais curta, e é isso aí. Massa. Aí vamos aqui para o quinto tema, que a gente não falou diretamente, mas lá na importância do preparador de goleiro e nas correções, você falou que era importante também às vezes mandar um videozinho ali para ele no WhatsApp, não dele em si, mas de outros goleiros, né? E o quinto tema é justamente isso, é a tecnologia no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Tanto ali no treino como nos jogos. Fala um pouquinho A tecnologia ela é muito importante e consegue trazer às vezes algum aspecto de buscar excelência mesmo, de você conseguir olhar um vídeo de uma ação de goleiro, de um jogo, e conseguir passar aquilo para o seu goleiro, de conseguir com que ele busque reproduzir as ações necessárias e estar sempre estudando, porque antigamente o pessoal achava que o goleiro ia chegar dentro do campo e ia fazer por conta própria as ações do jogo, de forma intuitiva. E a gente, entendeu? E assim, isso vem mudando porque cada vez mais a gente vê que a tecnologia pode instruí-los a entender melhor o jogo, a compreender melhor as ações do jogo, a entender em que momento ele está no jogo, que fase, quais são as suas ações específicas para cada momento tático, qual a ação técnica que ele precisa fazer para fazer o jogo mais eficiente. E tudo isso a tecnologia nos permite hoje. No início do ano, a análise biomecânica dos goleiros, dos movimentos que a gente faz lá no clube, mostrando o agachamento em angulações para ver se eles estão fazendo o posicionamento correto, se eles estão fazendo movimentos finos corretamente. Isso é muito importante. Pronto. A gente sempre fala de tecnologia, Diegão, fica um pouquinho fácil falar tipo, com você, com o Matheus, que estão em clubes grandes, né? Clubes que dão todo o suporte necessário. Aí ele até comentou, a gente sempre comenta que tipo assim, é um pouco difícil por questões financeiras quando a gente está falando de um clube que ainda não tem sua ascensão, está começando ali agora, mas acho que é extremamente interessante e importante você utilizar os recursos que tem. Se o cara tem um simples celular, eu acho que já é um ponto a começar, né? Deixar o celular posicionado ou pedir para alguém lá posicionar, porque às vezes a gente não enxerga coisas na hora do treino, na hora do jogo, que às vezes vendo uma filmagem depois já auxilia um pouquinho mais, né? E você foi muito crucial quando você fala dos testes que vocês fizeram, né? Isso, o teste não é uma parte do professor Diego, né? A gente tem profissionais excelentes no clube, fisiologistas como o Pedro, que está lá em Portugal fazendo o seu mestrado, o Denner também, que nos auxilia muito, e isso torna o processo com mais informações. No processo, quando ele é munido de muita informação, não é o que você acredita, o que o outro acha, o que o outro critica, é o que está documentado ali no papel. Aquilo ali é o que vale. Massa. E para terminar, o último tema, né, não é nem tão um tema em si, né, mas um pouquinho da sua experiência, mas assim, passar para o goleiro um pouquinho da sua experiência, tipo dicas para o goleiro, dica de comportamento de treino, dica de jogo, uma boa alimentação. A gente sabe que uma noite de sono
mal dormida prejudica todo um processo, né? Se a gente trabalhou uma semana, um mês todo para uma determinada partida, sei que não é só uma partida que a gente trabalha, né? Mas se você tem um objetivo de preparar o goleiro para um determinado campeonato, quando chega no campeonato, a alimentação dele ele descuida, a noite de sono já duram pouquíssimas horas, dorme tarde, tem que acordar cedo, enfim, fala um pouquinho lá pra galera aí que tá acompanhando a gente, Diegão. Eu fui goleiro durante 5 anos. O processo do goleiro, o tempo do goleiro, ele é diferente do tempo do jogador. O Hendrick aí tá pronto com 16 anos e vai jogar na equipe profissional do Palmeiras. Eu não conheço hoje um goleiro com 16 anos em clube algum que esteja pronto a ter tamanha responsabilidade. Então, o primeiro é ter o foco no trabalho, no processo e acreditar. Sei que pode demorar mais do que os 18, 19, 20 anos para ter a primeira oportunidade, mas você tem que entender aquilo como um desafio diário, de chegar todo dia no seu treino e dar o seu melhor. E não apenas não pode achar, hoje eu não vou trabalhar bem, estou cansado. Cara, problemas todos vão possuir durante sua carreira, independente de estar no time grande ganhando 20 mil ou de estar no time pequeno, entendeu? E isso ele tem que perseverança, né? Se cercar de pessoas boas, não posso dizer que isso é muito importante, porque o processo é muito difícil e se você estiver cercado de pessoas que não vão te engrandecer, te fazer um profissional melhor, uma pessoa melhor, realmente não vai ser importante. Eu venho me especializando há muito tempo. Eu comecei sendo goleiro, encerrei, fui fazer graduação em Educação Física, me formei, fiz uma pós em treinamento esportivo, hoje sou especialista em treinamento esportivo. Tenho vários cursos da CBF, webinar, treinamento de goleiro, treinador de campo, licença C, para entender o jogo, mas isso não importa, não vale de nada se o caráter, se a pessoa do Diego, ela não vier sempre em primeiro lugar e achar que eu tenho isso, eu sou o melhor. Isso não funciona nem para treinador de goleiro, isso não funciona para goleiro que quer um dia chegar e achar que já é o melhor, entendeu? Então a gente tem que ter muito pé no chão, fé em Deus, trabalhar muito, que as coisas vão acontecer. Obrigado. Para terminar aqui, vou mandar aqui pro Diegão um desafio de colocar aqui 3 goleiros num top 3 aqui, começando na terceira posição, segunda e primeira lá. Lembrando que é extremamente pessoal sua, top 3 seu. Pode mandar aí, Diegão. Mas eu gostei muito da avaliação do Matheus lá a respeito do carequinho que parece comigo, né? O Valdir Pérez, né? Ligado a minha apelido de Valdir Pérez aí, parece muito comigo. Obrigado pelo elogio, Matheus aí, né? Valdir, mas eu no top 3 vou colocar o Buffon. O Buffon, cara, eu conheci o Buffon jogando quando era pequeno e a longevidade dele no esporte foi muito alta. Até um dia desse o Buffon tava jogando. Não posso deixar de citar um cara que fez tantos anos de carreira em alto nível, Copa do Mundo pela Itália. Enfim, aí top 2, Diegão. Top 2, aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas eu vou colocar outro nome também que foi tão longevo quanto e conseguiu marcas importantes, que foi o Iker Casillas. Massa. Da Espanha, Copa do Mundo, e também que marcou a minha infância de vários anos até recentemente. E ele quebra uns paradigmas do que o goleiro tem que ser alto, extremamente alto, né, Diegão? Um goleiro super eficiente nas ações e que realmente fez muitos anos em alto rendimento. Talvez hoje ele tivesse um pouco mais de dificuldade. É isso. E o top 1? Top 1, mais uma vez levando em consideração a grandes nomes da minha infância, eu vou colocar o Marcos. Marcos do Palmeiras. Marcos do Penta. O Marcos conseguiu um feito que é muito difícil em vários anos aí posteriores a ele, que é jogar na seleção brasileira estando no Brasil. O Marcos estava no Palmeiras quando foi pentacampeão, e após o Marcos, Dida em 2006,
Júlio César era do Queen's Park Rangers, né? Da Quando Inglaterra, jogou na Inglaterra. E hoje é o Alisson, que é o do Liverpool. Eu acredito que o Marcos, ele marcou em infância São Marcos. Quem não vê às vezes que o Marcos jogou e que foi ovacionado, né? Uhum. É isso aí. Valeu, Diegão. Muito obrigado, cara. Amigo, eu que agradeço, uma satisfação. Como ele falou, né, a gente teve um primeiro contato aí há um bom tempo já, e eu fico muito feliz pela pessoa, pelo profissional que ele é e vem, né, a cada dia buscando ser mais. E uma coisa que eu disse para ele, que o mundo ele é dos corajosos, e essa iniciativa é de uma coragem imensa, e ele está aqui para fazer algo a mais pelo treinamento de goleiro, pelos goleiros da nossa cidade, e elevar o nosso nível. E projeto inicial, né, Diegão? Mas que vai quiser, ser o começo de tudo pra gente começar a elevar muito mais aí, valorizar e buscar valorização mais ainda da nossa profissão, né? Sim, é isso mesmo. A gente tem que cada vez mais, como profissionais da educação, levar a nossa mensagem, levar uma mensagem de um trabalho pautado em cima de respeito, de coragem, de conteúdo. Não é por acaso que nada acontece. Tudo tem que vir dentro de um processo. O meu processo demorou muitos anos para chegar no Ceará, para durante o segundo ano seguido, né, vim em 8 títulos conquistados nesses 2 anos. Não é só o meu trabalho, e eu tenho que também deixar de citar os profissionais que trabalham comigo, né, professor Davi, professor Thiago, professor Iago, o pessoal desde o pessoal da rouparia, todo mundo, e sou muito feliz por estar vivendo tudo isso, né? Então, é isso aí, galera. Vamos só gravar aqui uma resenhazinha depois que vai pro Instagram. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Diegão. Valeu. Obrigadão.